Ok, nossa aula de hoje, nós estaremos estudando, ainda que rapidamente, sobre o livro de Números. O livro de Números faz parte do Pentateuco, ou os primeiros 5 livros da Bíblia, chamados também de Torá, que tem como autor Moisés. Estaremos vendo e observando a razão, o motivo, por que este livro é chamado de Números. Se números em nossa linguagem se refere aos números de 1 a 10 ou quase que infinitamente, por que então o livro da Bíblia chamaria-se Números? Originalmente, o livro de Números recebeu o nome das primeiras palavras nele existentes. Por exemplo, falou o Senhor, ou em maior frequência, no deserto, em razão do seu primeiro versículo. Os judeus, ou os hebreus, como queiram, eles levavam em consideração as primeiras palavras do livro para dar-lhes o título. No caso de Números, o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro no deserto do Sinai, capítulo 1 e o versículo 1. Por isso, então, Números tem como título original essas primeiras palavras. Para os hebreus, não é Números, é falou o Senhor, ou no deserto. Entretanto, devido nossas Bíblias virem da Septuaginta, claro, via Vulgata Latina, os tradutores da Septuaginta chamaram-no de Números. Este é o título que nós temos em nossas Bíblias. Por que os tradutores da Septuaginta o chamaram de Números? Porque neste livro nós temos 2 censos registrados. Um no capítulo 1, versículos 1 a 46, e o outro no capítulo 26, versículos 1 a 51. São 2 censos que estão nele registrados, por isso os tradutores da Septuaginta deram-lhe o nome de Números. O primeiro censo visava a organização da primeira geração, isto é, a geração que saíra do Egito. O segundo censo visava a reorganização da segunda geração. Recapitulando, são 2 censos no livro de Números. O primeiro censo foi para organizar a primeira geração. Foi a contagem dos que faziam parte da primeira geração. O segundo censo, são 2, foi para reorganizar a segunda geração, ou a geração mais nova. Geração essa que adentrara a terra de Canaã, pois a primeira geração morreu no deserto por causa de sua incredulidade. Então sobrou a segunda geração, e foi essa que adentrara a terra de Canaã sob o comando de Josué. Então não podemos esquecer que, apesar do título original desse livro estar de acordo com aquilo que suas primeiras palavras colocam, falou o Senhor, ou no deserto do Sinai, conforme nós já lemos, mas, oriundamente da Septuaginta, o seu título é Números, por causa dos 2 censos
nele contidos. Outra coisa importante também para Números é que a sua autoria algumas vezes fora contestada, mas contestada por quê? Alguns críticos mais próximos de nós acham difícil ter sido Moisés o autor de todos os livros do Pentateuco, inclusive também tem dificuldade de aceitá-lo, claro, como sendo o autor de Números. Mas, devido à estreita relação que este livro tem com o livro de Levítico e também com o livro de Deuteronômio, e pelas inúmeras afirmações de que o Senhor falou a Moisés, e pelo fato de Deus ter ordenado ao legislador que o escrevesse, inclusive capítulo 33 e o versículo de número 2 de Números, nós vamos encontrar essa importante notícia que nos ajuda a crermos piamente que o seu autor não poderia ser outro a não ser Moisés. Números 33 e o versículo de número 2. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Esta foi a jornada deles por etapas. E a partir do versículo 3, começa então a descrever a jornada dos israelitas em suas etapas. Não há dúvida de que o legislador Moisés é realmente o seu autor. Mas não só isso. Nós temos o testemunho interno do próprio livro, que diz ser Moisés o seu autor, mas Jesus também e os apóstolos relacionaram a Moisés não só a autoria do livro de Números, e isso em muitas ocasiões, mas também de todo o Pentateuco, ou da Torá, ou dos livros da lei, assim chamados. Não resta dúvida, então, de que Moisés é o autor humano do livro de Números. Agora, quanto à data, há uma data para este livro, e este livro, Números, abrange um período de 38 anos e 9 meses de história do povo hebreu. Vai do ano 1444 a 1405 a.C. Esse é o período em que a história está registrada no livro de Números. 1444 a 1405 a.C. Números e sua história. Sabemos que todo livro tem uma história. Toda e qualquer literatura tem a sua história. Ou conta uma história, ou tem a história do porquê de sua existência. Números não é diferente e conta uma história. E a história de Números está relacionada dessa forma. Cronologicamente, Números é uma continuação da história relatada no livro de Êxodo. Depois de uma estada de aproximadamente um ano no Monte Sinai, período durante o qual Deus estabeleceu seu concerto com Israel e instruiu a respeito do conteúdo de Levítico, os israelitas se prepararam para continuar a sua viagem até a terra que Deus havia lhes prometido. Mas primeiramente Deus tinha prometido a Abraão e à sua descendência. Isaque e Jacó são os descendentes de Abraão, e os que advieram dos lombos desses dois homens, Isaque e Jacó, então também logo imediatamente são descendentes de Abraão, e Deus havia prometido a estes que lhes daria uma terra que mana leite e mel. Pouco antes de partirem do Monte Sinai, no entanto, Deus mandou Moisés numerar todos os homens de guerra.
todos os homens de guerra deveriam ser numerados. Foi uma ordem de Deus, e essa ordem nós vamos encontrá-la no capítulo 1, nos versículos 2 e 3, onde também nós encontramos o primeiro censo. Veja bem: façam o recenseamento de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Eu estou usando a Bíblia NVI, a nova versão internacional. Portanto, está aí o primeiro censo. E quem manda fazer o recenseamento? O próprio Deus. Deus, dentro de sua magnificente sabedoria e soberania, ele faz o que quer. Houve um momento que Deus repudia um rei por ter feito um recenseamento do povo. Estou falando de Davi, que enumerara o povo, e então o Senhor não agradou-se disso. E isso foi um problema muito sério para Davi, e o seria também para toda a nação, se Davi não se arrependesse e então clamasse pela misericórdia do Senhor e pedisse-lhe perdão. Portanto, agora aqui é diferente. Aqui nós temos o próprio Deus pedindo que enumere o povo. Esse é o primeiro recenseamento, conforme nós já dissemos, e essa é a história do livro de Números. O propósito desse livro. Também, toda literatura tem um propósito. Todo livro tem um propósito. Não é diferente com os livros canônicos, ou com os livros bíblicos, ou os livros da Bíblia. Todos eles têm um propósito. Alguém então poderia perguntar: Deus não poderia ter usado apenas um livro e um único autor para declarar a sua vontade? Bom, a lei diz que o testemunho de 2 ou 3 pessoas é que é aceitável, é que é verdadeiro. Então nós temos não apenas 2 ou 3 livros declarando os propósitos de Deus, mas nós temos toda uma Bíblia inteira, com seus 39 livros no Antigo Testamento e os seus 27 livros no Novo Testamento, todos declarando os propósitos e a vontade de Deus. Um livro só não seria suficiente. Um único autor, talvez isso seria tendencioso. Deus é justo e imparcial. Portanto, dissemos que há um propósito no livro de Números. Números foi escrito para relatar o porquê da antiga geração de Israel não ter entrado na terra prometida. Qual a razão daquela geração antiga que sofrera com sua saída da terra do Egito, passando suas agruras, dificuldades, mesmo assim não puderam entrar na terra prometida? Bom, parece que nós temos uma lição importante aqui, no que diz respeito ao reino de Deus. Não é por nossos meros esforços que alcançamos a graça que, por via de regra, é imerecida por nós, da parte de Deus. Mas não quer dizer que os nossos esforços também sejam em vão. É importante entendermos que os nossos esforços precisam ser empreendidos no reino de Deus. Isso sim, é importante saber. Mas também é importante saber que a salvação não está baseada em nossos esforços pessoais, mas está baseada unicamente na graça redentora do nosso Deus. Bom, o propósito desse livro, então, já começamos declarando, relatar o porquê a geração antiga não consegue ir e adentrar a terra prometida. As suas transgressões, sua rebelião, foram a causa da peregrinação por quase 40 anos no deserto, até que aquela geração antiga fosse extinta, restando apenas Josué e Caleb,
E então os que advieram desses aí é a nova geração, e essa nova geração é a geração que pôde adentrar a terra de Canaã. Deus, em sua fidelidade e imparcialidade, não poupou nem mesmo Moisés. Você já viu, já leu que Moisés não adentrou a terra, e por um único ato de Moisés, ele esqueceu de santificar-se diante do povo, lá por ocasião da água, quando emanou da rocha. A ordem de Deus expressa a Moisés era: fale a rocha. O que fizeram a Moisés? Feriu a rocha. Já estava Moisés, parece que entediado por causa das reclamações das gentes ou do povo que o seguia e do qual povo ele era o libertador. E então ele esqueceu de mansamente como era, apenas falar a rocha, ele a feriu. E isso foi a gota d'água para que ele não adentrasse a terra de Canaã. Ora, de longe ele avista a terra, desde o sul até o norte, desde o leste até o oeste. A terra boa, que manava leite e mel. Tu, Moisés, a verás de longe, porém lá não entrarás. Eis a designação de Deus. E a Bíblia diz que Moisés então morreu naquele monte. Ora, como é importante seguir à risca aquilo que Deus determina. Porque senão teremos que amargar por um alto preço por causa da nossa rebelião. Logo, a geração antiga também não entra por causa de sua transgressão. Então, recebeu merecidamente o castigo e os juízos de Deus, merecidos por sua rebelião, por não terem cumprido o seu propósito. Deus queria que uma nação pura adentrasse a terra, uma nação que fosse sua verdadeira testemunha, como disse o profeta Isaías: vós sois minhas testemunhas. Sim, quem são essas testemunhas de Deus? Os judeus. Ninguém mais nesse contexto era testemunha do Senhor a não ser eles. Testemunhas da abertura do Mar Vermelho, testemunhas da provisão do maná no deserto, das codornizes, testemunha da provisão da água, testemunha da provisão do gado, testemunha de todo tipo de provisão de Deus. Portanto, meus queridos alunos e estudantes da Palavra de Deus, é importante seguirmos à risca aquilo que o Senhor exige de cada um de nós, porque na verdade precisamos cada dia declarar que Ele é o Senhor, que é imparcial e soberano. Nós terminamos aqui então o livro de Números. Números tem sua importância na história bíblica, porque fala da misericórdia, da bondade de Deus, da sua soberania, da sua imparcialidade. Fala também do seu zelo e da sua graça, e fala também que Ele é fiel para cumprir suas promessas, como Ele fez colocando o seu povo na terra que Ele prometera a Abraão, a Isaque